de nós externar para fora. Sabe quando é feito um cafezinho lá na sua casa? Quando a água começa a ebulir assim, e aí não vem aquele cheirinho, tudo que ferve por dentro cheira por fora. Aleluia. Se está fervendo o Senhor Jesus dentro de você, vai aparecer por fora. Pessoas vão ver Jesus vão sentir Jesus através da sua vida. Diga amém. Amém. Agora, se o contrário acontece, se o contrário é uma realidade na sua vida, aí vemos a dificuldade de determinadas coisas. Falei aqui desse rapaz que ele foi pregar o Evangelho. Ele morreu apedrejado, com pauladas, por falar no nome de Jesus. Você tem liberdade para falar no nome dele. Você tem liberdade, tem ousadia, tem intrepidez. Seja um homem e uma mulher cheios de fé, para falar da parte de Deus onde você estiver. Não tenha receio, não tenha medo. Sabe, a casa cheia que ela precisa também é um sinônimo de crescimento. Nós queremos também uma grande casa. Nós queremos que essa grande casa também esteja cheia. Nós, enquanto videira, nós somos pelo crescimento, porque nós entendemos o quê? Que tudo que é de Deus vai começar pequeno, mas ele cresce. Se não crescer, tem algo doente. Os irmãos estão me acompanhando? Amém. Então precisa crescer, é necessário crescer, porque tudo que Deus põe as mãos cresce. Diga amém. Amém. Nós não vamos viver na míngua, não. O Senhor tem rios para você. O Senhor, Ele não vive, Ele não colocou. Nós que fazemos isso. Nós, ao invés de deixarmos o Senhor trabalhar em vales, nós colocamos Ele numa caixa de fósforo. Mas o nosso Deus é um Deus de montes e de vales. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Amém. Então nós queremos ver células grandes, nós queremos ver discipulados grandes, nós queremos ver cultos grandes, nós queremos ver a presença de Deus de uma forma imensa. Isso deve acontecer em primeiro lugar dentro de mim, dentro de você. Amém. A hora que acontecer isso dentro de mim, dentro de você, vai ser uma explosão. Eu quero falar para você. É essa explosão. Ela vai contagiar toda essa cidade. Glória a Deus. Amém. Sabe? Vai contagiar, mas antes nós precisamos amar uns aos outros. Aleluia. Nós precisamos amar o que estão lá fora. Não é amar só o perfumadinho, não. É amar aquele que não está usando perfume algum. Não é só amar o arrumadinho, não. É amar aquele que está todo mal para pilho. Amém. Precisamos fazer. Esse é o verdadeiro evangelho. Aleluia. Amém. Amém. Agora, o crescimento da igreja, ele pode ser um tema meio espinhoso para nós. Tamanho de igreja é algo meio relativo. Uma igreja de 200 membros, por exemplo, numa pequena cidade de 5.000 habitantes, ela pode ser considerada uma mega igreja. Ela pode ser considerada uma igreja gigante para aquela cidade de 5.000 habitantes. Todavia, se eu pegar essas mesmas 200 pessoas, esses mesmos 200 membros, e for para uma cidade igual São Paulo, que nós temos 12.396.372 pessoas, isso é uma congregação pequena. 12 milhões. Quanto que dá 10% disso? Os irmãos estão me acompanhando? Sim. Quer dizer, se eu tiver 200 pessoas, tem algo errado. Por que não cresceu ainda? Mariporã, por exemplo, é uma cidade que foi estimada em 2021 com 103.645 pessoas. Hoje aqui nós devemos ter umas 60 pessoas. 103 mil vai dar pelo menos 10% disso, vai dar umas 10.300 pessoas. Cadê as demais? Onde estão as demais pessoas? Estou falando de 10%. Vamos falar de 1%. Umas 70 pessoas, 60 pessoas tem aqui? Onde estão as demais pessoas? Era para ter pelo menos 1.000. Aleluia. Estão me entendendo? Glória a Deus. Estão me entendendo? Amém. Isso é sinal que algo está deixando de acontecer. Nós precisamos fazer com que aconteça. E como é que nós vamos fazer isso?
não nos calando mais. Aleluia. Quantos já foram abençoados pelo Senhor aqui? Quantos gostariam que essa bênção saísse de você e fosse para outro? Mas como você acha que essa bênção vai chegar em outra pessoa? Se você não falar, nada acontecerá. Então nós precisamos falar da parte de Deus. Aleluia. Sabe, falando aqui ainda, mesmo isso pode ser um critério enganoso. Mesmo eu falando dos números, isso pode ser um critério enganoso. Porque precisamos também agora levar em conta o tipo de terreno onde essa igreja vai florescer. Então, uma igreja de 200 membros num país muçulmano, igual esse rapaz que estava e morreu, é uma mega igreja. Porque lá você é proibido de pregar o evangelho. Então, para lá é uma mega igreja. Eu e você hoje estamos aqui e há, diga comigo assim, há os valentes que ficam. Há os valentes que ficam. E há os valentes que vão. Algumas pessoas deixaram tudo que tinha. Pai, mãe, trabalho. E foram para lá, para pregar o evangelho. Estão lá hoje. O pastor Almeida falou os números aqui de quantas pessoas tem em cada uma dessas cidades, em cada um desses países. E essas pessoas foram para lá, largaram tudo de mão. Não estou falando para você fazer isso, largar tudo de mão e ir para nenhum lugar dele. Mas você está aqui. Esses que foram são os valentes que vão. Você que ficou faz parte dos valentes que ficam. Como que nós fazemos agora? Intercedendo pela vida desses irmãos e ofertando na vida deles para que a obra se consuma. Lá, tudo que eles fizerem, eles vão ser ceifados de continuar a fazer, diferente daqui, que você pode chegar naquela praça e começar a pregar o evangelho. Se você fizer isso lá, você morre. Então, quem deve investir tempo, dinheiro, recursos nesse povo que foi, somos nós que ficamos. Posso ouvir um amém? Amém. E assim, não pense que você está fazendo grandes coisas, não. Aquelas pessoas são nossos irmãos em Cristo da mesma forma. Do mesmo jeito que nós ajudamos pessoas aqui no nosso meio, quando precisa de uma cesta básica, aquelas pessoas precisam. Ali tem meninos, quantos anos tem o 4 anos. Você viu o menino correndo aqui toda hora? Alegre, feliz? Lá com 4 anos já está mexendo, fazendo tijolo. Já é escravo. Se eu pegar muitos adultos aqui, eu vou ver que a mãozinha está lisa, que não precisou pegar peso. A mão desse menino de 4 anos já deve estar toda calejada, toda escorada. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. A responsabilidade não é tão somente do povo de lá, a responsabilidade também é nossa. E nossa. O Senhor diz para que nós amássemos os nossos irmãos. Não é isso? Amém. Eles também são nossos irmãos. É o momento da gente parar de olhar só para nós. O Senhor, Ele quer nos dar grandes coisas. Mas para desfrutar dessas grandes coisas, nós vamos ter que tomar grandes atitudes também. Amém? Então aqui, mesmo ciente de todos esses fatores aqui, precisamos admitir que uma grande igreja sempre vai, uma grande célula, ela sempre vai envolver o conceito de números de pessoas. Eu creio que um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor, ele sempre sonhou em ter um grande rebanho. Você já imaginou se eu estivesse aqui pregando só para a minha família? Não, que negócio estranho. Não, um grande pastor, ele sonha com um grande rebanho. Um grande líder, ele sonha com um grande rebanho. Diga amém. Amém. E nós, filhos de Deus, temos que sonhar com coisas grandes. Grandes, não pequenas. E ainda tem mais, eu creio que todo verdadeiro líder, ele possui esse desejo de edificar a casa do Senhor. E como que nós edificamos a casa do Senhor? Buscando essas pedras que estão espalhadas lá fora.
e começando a ministrar na vida dessas pedras que estão lá. Então não importa se você mora num bairro pequeno, se você mora num bairro grande, se você mora numa grande cidade, o que importa é o que há dentro de você. E o encargo por outras pessoas. É isso que vai importar aqui. Sabe, um líder, um pastor, que não tem o sonho de ganhar multidões para o Senhor, ele não deveria estar envolvido no ministério. Não deveria. Porque o sonho do Senhor é que a casa sempre esteja cheia. Quando nós não temos esse mesmo sonho, nós não estamos vivendo o sonho de Deus. Eu quero viver esse sonho de Deus. Pergunta para o seu irmão, você quer viver o sonho de Deus? É ter atenção com cada alma que nos é confiada, cada pessoa. Sabe, os irmãos que eram mais próximos a mim sabem disso. A alegria de quando uma pessoa me encontra na internet e entra em contato comigo. Fala assim, eu gostaria de frequentar o seu culto, gostaria de ir na célula, eu faço uma festa, porque uma vida vale mais do que ponto. Entende? Não é porque eu quero lotar prédio, não. Não é isso, não. É porque está me mostrando que nós estamos no caminho certo. Diga amém. A propósito, quero agradecer a visita de vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Que o Senhor fale poderosamente no coração de vocês. Amém? Fico muito contente com isso. Entrando em contato comigo essa semana. Já passei para um líder em treinamento. Entrei em contato, vamos resolver. E hoje já estão aqui. É assim que funciona, é assim que deve funcionar. E você não desistir, diga amém. Amém. Você não desistir. Agora, para edificar uma igreja grande, para você ter uma célula grande, por que isso é tão importante para nós? Deixa eu te falar algumas razões. Primeira delas, porque a igreja de Atos, repita comigo assim, porque a igreja de Atos é o nosso padrão. Como é que aqueles irmãos da igreja de Atos viviam? Durante anos nós temos aprendido que o Senhor ele está restaurando a igreja. Se ele está restaurando é porque alguma coisa nesse meio tempo, nesses anos que se passaram, se perdeu. E o Senhor agora ele vem para restaurar. O padrão da igreja havia sido perdido. O padrão é o padrão da igreja de Atos. Ele se perdeu no decorrer do século. Mas hoje nós estamos envolvidos na restauração dessa igreja do Senhor. Amém? Nós estamos envolvidos em restaurar essa igreja. Então, sendo assim, se eu quero restaurar essa igreja, qual é o aspecto vital disso? Que infelizmente tem sido ignorado. Em muitos lugares, nós vemos panelinhas, onde não são, me parece, tenho a impressão que pessoas não são permitidas entrar naquela panelinha. Só que o Senhor ele não fala isso. Nós somos um. Diga comigo assim: eu sou um com a igreja do Senhor. Nós vamos edificar a igreja do Senhor. Não são grupos que vão edificar a igreja do Senhor. É muito importante você ver isso, que nós precisamos olhar em unidade. Mas não é em unidade só para desfrutar, não. É em unidade para todas as coisas. Está com alguma dificuldade, Márcio? O restante dos irmãos vão lá para estar junto com o Márcio. Ah, mas da célula alfabeta, gama, sei lá o quê. Não interessa, falar do corpo de Cristo. Deve estar todo mundo junto no mesmo propósito. E o propósito é edificar vidas. Diga amém. É edificar vidas. E aí nós vemos que esse aspecto vital tem sido ignorado. Essa restauração que deveria ser um entendimento para nós vivermos como era a igreja primitiva, não está sendo mais feito. Não está sendo feito. Se queremos seguir o padrão dos apóstolos, nós precisamos edificar grandes igrejas. Amém? Hoje é confortável você chegar e ouvir. Você ouve isso. A igreja estava tão boa quando era pequena.
Eu já ouvi isso. A igreja estava tão boa quando era pequena. Estava tão boa, você não entendeu. A igreja estava doente. A igreja precisa crescer. Aleluia. Se ela não está crescendo, tem algo errado. E nós precisamos diagnosticar. Amém. Entende? Olha o que diz a Bíblia a respeito disso. Não é o homem a pregar. Em Atos capítulo 2, verso 41, diz o seguinte: então os que o aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quantos é que aceitaram Jesus? Aleluia. Naquele tempo, quando foi aceita a palavra de Deus, 3.000 pessoas foram acrescentadas. Em uma pregação, 3.000 pessoas foram acrescentadas. E depois que essas pessoas foram acrescentadas, o que aconteceu? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aleluia. Era só ficar no prédio? Era ter comunhão. Deixa eu falar um negócio para você, que às vezes isso deve dar um bug do milênio no cérebro de alguns, né? Comunhão não é só comer não, viu? Comunhão é estar junto. Aleluia. Glória a Deus. Comunhão é estar junto. Você estiver tomando um café com uma pessoa, você está em comunhão. Esses dias eu vi o Fabrício tomando suco de laranja. Glória a Deus. Com o Márcio, isso é comunhão. Não foram fazer uma churrascada, não. Foram tomar só um suco. Vi o Marcelo tomando café com Santa Clara. Isso é comunhão. Entende o que eu estou dizendo? Doutrina dos apóstolos. Um estudo. Para que seja tudo baseado na mesma linha. Para que todos tenham a mesma mentalidade. Para que todos vão pregar a mesma coisa. Não é um pregando uma coisa, outro pregando outra, outro pregando outra. É seguindo uma direção, diga amém. Amém. Isso é a doutrina. Doutrina. Aqueles 12 que caminhavam com Jesus, eles faziam o que Jesus fazia. Hoje nós vamos replicar isso. Não é do nosso jeito. Aleluia. Olha aqui para mim. A igreja já tem cabeça. E o cabeça é Jesus Cristo. Aleluia. Então não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Ele delegou para que nós fizéssemos. Você é apenas um cooperador. Aleluia. Olha o que eu falei, você é um cooperador. Eu não falei que você é voluntário, não. Porque nós precisamos de cooperadores, não precisamos de voluntários. Glória a Deus. A igreja de Cristo precisa de cooperadores para fazer que haja um crescimento na sua alma. Não de voluntário. Voluntário é a hora que der eu faço. O cooperador não, ele fala que eu faço parte disso. Aleluia. Quantos são cooperadores de Cristo aqui? Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 4, verso 4 diz assim: muitos, porém, os que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de quase 5.000. Então primeiro houve um crescimento de 3.000, agora houve um crescimento de mais 5.000 pessoas. Por quê? Porque aceitaram. Aleluia. Aceitaram que a palavra de Deus estava dizendo. Amém? Amém. Você aceitou o que o Senhor falou para você? Glória a Deus. Segunda coisa, por que nós precisamos ser a favor do crescimento das igrejas? Porque tudo, repita comigo, tudo que é saudável, cresce. Estão me entendendo? Amém. O que é doente não cresce. O que é doente morre. Agora o que é saudável, ele cresce. Amém? Sabe o que é melhor disso? A gente ouve muito, vê muito disso na internet. Quem dá os frutos é Deus, graças a Deus que é Ele. Graças a Deus que é Ele que dá os frutos. Que aí nós sabemos que nós estamos no caminho correto. Você daria seu filho para qualquer um cuidar? Entendeu? Por isso que Ele nos dá os frutos. Por isso que Ele nos faz crescer. Quando nós estamos fazendo a coisa que Ele nos ligou para fazer. Não o que eu quero fazer, mas que o cabeça falou para ser feito. Aleluia. Entende o que eu estou dizendo? Amém. E aí, você vê só, crescimento é uma característica normal de toda e qualquer igreja saudável. O crescimento de células é algo saudável. Se elas simplesmente crescem, e é de Deus.
Quantos aqui já viram um pé de laranja? Acho que aqui em Mariporã, acho que todo mundo já viu, né? Era mais difícil pregar isso em São Paulo, porque lá só tem prédio, só cimento. Mas aqui é mais fácil de falar. Todos já viram um pé de laranja? Você já chegou na frente do pé de laranja e ficou assim? Cresce, cresce, cresce. E aí, nasce a laranja? Nunca, né? Porque Deus faz isso. Assim na sua célula. Aleluia. Entrega a célula para Deus. Deixa Ele fazer a maneira dele. E vai crescer. E vai crescer naturalmente. Não vai precisar ficar fazendo força, não. Vai ser cansativo, não. Não vai, não. Só acredite. Se você plantar um pé de laranja, você não sabe que ele vai nascer, sim ou não? Sim. Mas por que você sabe? Como você sabe? A mesma coisa é a célula. Só acredite que Deus vai fazer crescer. A mesma coisa é a igreja. Só acredite que vai fazer crescer. Mesmo quando você estiver pregando para 12, viu, Diegão? A igreja vai crescer. E já a igreja vai fazer um culto de 100. E depois nós vamos já marcar o culto de 200. Sabe por quê? Porque é Deus. Porque é Deus. Eu preciso saber de onde vai vir as pessoas? Claro que não. Ele sabe de onde ele vai mandar. Ele sabe para quem ele vai mandar. Entende? É Deus quem vai fazer. Então, simplesmente, quando nós estamos dentro do propósito de Deus, do negócio que Deus colocou para a gente fazer, as coisas vão crescer. O nosso trabalho é fazer com que cresça, não perder aquilo que Deus tem dado para você. Quem que Deus te deu? Agora cuida. Deus está te dando os filhos dele para você cuidar. Não perca. Não perca. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe? Se não está crescendo, irmão, muito amor e carinho, eu quero falar para vocês, todas as áreas da sua vida precisam crescer. Você precisa crescer dentro da sua família, você precisa crescer dentro do seu trabalho. Se você está no trabalho há mais de 20 anos, há mais de 10 anos, há 5 anos, do mesmo jeitinho que entrou, tem algo errado. E olha para mim, não é com o outro não, é com você. É com você. Tem algo doente aí que precisa ser curado. Está me entendendo? A mesma coisa é na igreja, a mesma coisa na célula. Se não está crescendo, se você não sobe os níveis, tem uma enfermidade. A gente precisa diagnosticar onde é que está a doença e cortar a doença da nossa vida. Entenderam o que eu estou falando? Então, em todas as áreas: casamento, na sua área financeira, no seu trabalho, dentro da igreja, no seu ministério. Se continua a mesma coisa há 10 anos, 20 anos, é porque tem algo doente. E essa doença precisa ser curada. Amém? Amém. Sabe o que você deve gravar? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já levou a enfermidade da sua célula, já levou a enfermidade da sua casa, já levou do seu trabalho, da sua vida financeira. Se posicione. Se posicione em Deus e deixa Deus fazer agora. Deixa Deus fazer a obra através de você. Lembra disso? Você não faz uma obra para Deus. Você faz uma obra com Deus. Aleluia. Amém? Amém. Diga assim: eu não faço obra para Deus. Eu faço uma obra. Eu faço uma obra com Deus. Aleluia. Você foi chamado para trabalhar junto com Ele. Não é para você fazer nada sozinho. Amém? Terceira coisa, a vontade de Deus é que a sua casa esteja cheia. Essa é a vontade de Deus. Você acha que Deus fica feliz quando nós temos cultos mirrados? Você acha que Deus fica feliz quando nós temos células mirradas? O Senhor, Ele quer que a casa sempre esteja cheia. Aleluia. Cheia de gente, cheia da vida de Deus. Cheia, sabe? Lá em Lucas 14 diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. Ele está falando: entra por favor. O Senhor falou assim: não, a minha casa não vai ficar vazia no dia da festa. Obrigue que eles venham. Obrigue que eles estejam, porque nós queremos a casa cheia. Diga amém. Amém. Não aceite
sua célula ser uma célula vazia. Obrigue que eles venham. Obrigue que a casa esteja sempre cheia. Diga amém. Aleluia. Aleluia. E aí continua, né? Para que fique cheia a minha casa. Sua casa, eu quero profetizar sobre a sua vida. Amém. A sua casa é um lugar separado por Deus. A sua casa é para que haja frutos e frutos que irão permanecer para a honra e glória do Senhor. A sua casa é para que se cumpra a profecia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! A sua casa vai estar sempre cheia. Não vai haver casas vazias. As casas serão cheias da glória de Deus, da unção de Deus, amém. Poder de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Sabe, aqui em Lucas 14 nós temos essa importante revelação de Deus, que o Senhor, Ele sempre quer a casa cheia, Ele não quer a casa vazia. Ele não quer você numa casa imensa sozinho. Ele quer que você esteja sempre em comunhão com a família, sempre em comunhão com os irmãos, que a casa seja um lugar de alegria. Diga amém. Seja um lugar cheio da presença de Deus. O Senhor é aquele, mostra que Ele não estava contente com apenas algumas pessoas. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Diga amém. Ser a imagem e semelhança de Cristo, a Bíblia ainda nos diz que nós faremos obras maiores que Ele. Então, se Ele diz que Ele queria a casa dele cheia, e nós vamos fazer obras maiores, a nossa casa deve ser muito mais cheia ainda. Nós temos que fazer com que a nossa casa seja cheia da presença de Deus, que no nosso ministério haja mesmo, seja cheio da presença de Deus. Isso é o que o Senhor fala, nós só precisamos interpretar. Esse negócio de falar, não pode ficar sozinho, isso não é proveniente de Deus. Deixa eu te falar, quanto mais cheia estiver a nossa casa, mais protegidos nós estamos de Satanás. Acredite no que eu estou te falando. Recentemente, acho que já disse isso aqui, nós perdemos um menino em Perus. Nós perdemos um menino lá. Menino que quando chegou do encontro estava cheio da presença de Deus. Pastor, eu quero tocar no louvor, eu vou tocar no violão, eu vou fazer as canções. Mas a maldita da droga o tirou da presença de Deus. E aí acha que pode viver sozinho. Não pode. Não pode. Quando nós saímos da presença de Deus, nós somos uma presa fácil para Satanás. Sabe, você está com problema na sua casa? Qual que é a primeira coisa que você fala? Eu não vou para o culto hoje. Não é assim? Errado, não faça isso. Aí é que você tem que ir para o culto. Porque você está sofrendo um ataque. E você vai ser protegido se estiver debaixo da cobertura da igreja. Não é o contrário. Eu estou com problema, água de mal, não vou mais para a igreja. Não seja tolo. Não seja tolo. Quanto mais você tiver tribulação, mais envolvido você deve estar. Aleluia! Diga amém. Amém. Mais tribulação, mais envolvido. Porque olha para o seu lado. É esse aí que vai te ajudar. E sabe onde ele está? Ele faz parte do corpo de Cristo. Sabe onde você vai encontrar? Dentro da igreja. Não é na sua casa, não. Amém? Amém. Então veja só, ele queria que a casa estivesse cheia. Isso aqui mostra que o desejo de Deus para nós é sempre de ter uma célula cheia, é sempre de ter uma igreja cheia. Deus gosta de ver isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo a foto dos irmãos da célula, as células todas entupidas. É célula lá que são muitas igrejinhas que a gente vê por aí. Amém. As células são maiores. E a gente vê. É certo que ainda tem alguns irmãos que aparecem na foto assim, né? Mas na sua grande maioria. Glória a Deus. Oh, aleluia. Na sua grande maioria. Ainda tem muito irmão que festeja e mostra que tem aquele lugar com alegria. Aleluia. Com alegria. Quando nós estamos envolvidos, nós temos que estar alegres. Amém. Diga amém. Amém. Quarta coisa.
Porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Ageu capítulo 4, verso 9 diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos ficam procurando paz em lugares esmos? Mas onde é que está a paz? Na segunda casa, onde a glória de Deus está. Aleluia. Ali ele está dizendo exatamente isso para você. Aqui é o lugar onde você vai encontrar a paz. Aqui é o lugar onde você vai encontrar a paz. Quantos querem paz do Senhor aqui? Amém. Sabe, eu creio que o mover de Deus nesses dias, ele envolve a edificação da igreja. Nem todas precisam ser do mesmo tamanho. Acredito que nem todas precisam ser do mesmo tamanho. Nem todas as células precisam ser do mesmo tamanho. Mas a sua igreja, a sua célula, pode ser grande também. Diga amém. Amém. Então nós precisamos crer e trabalhar para termos grandes células em todos os lugares que nós colocarmos e implantarmos o reino de Deus. Amém. Se nessa cidade que Deus nos colocou aqui, se nesse país que Deus nos colocou aqui, Amém. há grandes e megas igrejas, esse é o sinal que nós podemos também ser uma mega igreja. Amém. Agora, para que haja uma mega igreja, nós precisamos ter mega células. Aleluia. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? É você crescendo que a sua igreja vai crescer. E se foi aqui liberado para que alguma igreja fosse gigantesca, foi liberado para nós também. É o mesmo Deus que nós temos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que a sua célula, tome posse, é aquele que for de fé. Amém. Que a sua célula vai desfrutar do maior crescimento que você já teve em toda a sua vida. Amém. Nesse ano. Nesse ano. Mas é para que Ele seja glorificado. Aleluia. Amém. Deus vai te dar pessoas que você não vai saber de onde vem. Mas Ele vai te dar. Vão aparecer e vai falar: eu te vi ali na feira. Ah, é? Eu vi você conversando com o irmão aí, passando o telefone para ele, falando que tinha uma célula. E aí eu rapei o número do telefone também. E hoje eu estou aqui para te fazer uma visita. Deus vai fazer isso com você. As pessoas vão olhar para você e falar assim: o que você tem tão diferente aí? Ué, eu quero ser assim também. Onde você vai? O que você faz? Aí você vai falar assim: eu frequento uma célula lá na casa da Mara. Glória. Tá ela e o Joãozinho, você precisa disso. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai levar mais, e vai levar mais, e vai levar mais, e daqui a pouco é uma mega célula. Estão entendendo o que Deus vai fazer nesse lugar? Deus vai fazer dessa maneira. Essa é a sua missão para esses dias. Amém? Sabe? Se alguém em uma região recebeu a graça da parte de Deus para edificar uma igreja, se alguém recebeu essa graça, você também recebeu. Aleluia. Nós vamos edificar uma igreja de vencedores. Diga amém. E vencedor não é aquele que vai chegar em primeiro lugar, não, mas é aquele que vai chegar. Amém. Essa é a igreja que nós vamos edificar aqui. Aleluia. A igreja de vencedores. Amém. Quinta coisa, porque nós precisamos fazer com que a igreja cresça. Porque o campo é o mundo e não apenas a sua cidade. Agora eu quero falar para você de fora. O nosso campo enquanto igreja não é somente Mariporã, mas é também daquele menino que nós vimos aqui, Paquistão, na Itália, na África. Nosso campo é
É o mundo inteiro. Aleluia. Nós, observem isso. Nós temos a oportunidade de ficar a igreja ao nosso redor. Aqui próximo, ao nosso redor. Mas nós somos convocados uma vez por ano para edificar a igreja ao nosso redor. Em todo mundo. Não importa a quantidade que você vai ofertar na vida daquelas pessoas que estão lá. Você já vai estar fazendo parte deles. Amém. Estão me entendendo? Lá no real, não é um real daqui. Lá é completamente diferente. Lá no real, pode até, isso é barriga de outras. Aqui para nós é insignificante, para eles não é. Acredite nisso. Para eles não é. Então, nós podemos aqui, ainda no mundo, edificar no mundo. Se a sua visão é que o Senhor o enviou apenas para a sua cidade, apenas para o seu bairro, apenas para essa região, então é natural que você se contente com coisas pequenas. É natural que isso aconteça. Agora, se você entende que a seara é o mundo inteiro, se você entendeu que a seara não é só aqui, é todo mundo, então você desejará uma grande colheita. Diga amém. Quantos querem uma grande colheita realmente? Se você entendeu isso, você terá uma grande colheita. Lá em Marcos capítulo 16, verso 15, diz o seguinte: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não está falando para nós pregarmos somente a nossa casa. Olha aqui para mim. Mas o porém perus a nossa casa. Não está falando para nós pregarmos só mais de porém e perus. Está falando para nós abrirmos a nossa boca. Sabe, você tem internet, você tem como chegar em outros lugares hoje, assim, em segundos, através das mídias. Faça isso. Pregue o evangelho. Alcance outras pessoas. Alcance. Não fique quieto, calado. Sabe, é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Nós fizemos aqui no primeiro momento, continuaremos fazendo. Colocando você para ser parte da expansão do evangelho das nações. Amém. Como vinha, nós somos presentes aqui em mais de 33 países. Para quem não sabe, a vinha, ela é o ramo da videira. Nós somos a videira, aqui nós somos videira. Amém? Amém. A videira, nós temos outras igrejas que se sujeitaram a estar debaixo da nossa visão, seguir os mesmos padrões. Então essas igrejas, elas se juntam conosco e elas são a vinha da videira. E elas pregam a mesma coisa que nós pregamos. Entendeu? Então quando ele fala videira e vinha, quero te falar que são essas pessoas, essas igrejas reunidas no mesmo propósito, com a mesma visão. Amém? Então aqui nós somos 33 países, e ainda, né, é só o começo, você pode dizer amém? Amém. Porque nós vamos entrar em todos os campos do planeta. Aleluia! Nós, enquanto videira e vinha, vamos entrar em todos os campos do planeta Terra. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de recursos. Nós precisamos de pessoas que aceitem esse chamado missionário. Né? Hoje, além de sustentar os missionários, nós estamos abrindo escolas. Lembra que eu falei com o pessoal da África? Eles precisam estudar para ter um mínimo de educação para saber o que se faz com fogão, para saber o que é um assento de vaso e banheiro. Eles precisam estudar, porque eles não têm noção absolutamente nenhuma. Então nós estamos fazendo isso. Nós estamos criando essas oportunidades para esses irmãos, construindo prédios de igrejas e treinando novos líderes. Posso ouvir um amém? Amém. E todo esse trabalho, ele precisa do meu apoio e do seu. Precisa que nós nos dediquemos a isso também. Então, resolva hoje, dentro do seu coração, contribuir para que possamos continuar expandindo a igreja em outras nações. Nós recebemos uma graça especial de Deus. Edificamos igrejas grandes e prevalecentes. Mas esse trabalho não pode ser apenas em nossa cidade. Esse trabalho não pode ser apenas em nosso bairro. Há um mundo inteiro esperando para ouvir as boas novas do Evangelho. Diga amém. Amém. Nesse ano, nossas igrejas locais, escute isso que eu vou te dizer.
Nesse ano, nossas igrejas locais ficarão cheias de vida. Ficarão cheias do poder de Deus. Aleluia. Eu creio que nós vamos transbordar para abençoarmos outras nações. Amém? Aleluia. Quantos creem nisso? Amém. Você crê nisso mesmo? Se você crê, fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. E eu quero orar por esses 35 países. Você vai fechar os seus olhos. E quando eu estiver mencionando os países, a bênção sobre os países, você vai dar amém junto comigo. Você vai concordar com aquilo que eu estiver falando aqui. Amém? Com seus olhos fechados, então. Pai de amor, eu oro para que todos esses países que eu mencionar nesse momento aqui, eles sejam alcançados pelo seu favor, pelo seu amor, através da vida dos irmãos das nossas igrejas e de outras igrejas, mas que o seu evangelho, ele seja pregado em todos os lugares. Quero colocar aqui diante do Senhor os países: Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Chile, Portugal, Espanha, Bélgica, Alemanha, Romênia, Itália, Inglaterra, Holanda, França, Suíça, Bangladesh, Índia, Nepal, Japão, Paquistão, Moçambique, África Inglesa, Uganda, Zâmbia, Quênia, Tanzânia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Dubai, de todos esses lugares e outros que o Senhor vai abrir as portas, sejam alcançados pelo seu favor nesse momento. Que a sua graça esteja sobre esse povo. Que haja nesse momento pessoas se levantando, pessoas que têm posse, pessoas que têm cargo, estejam se levantando nesse momento para investir nessa obra, para investir nesses irmãos que estão fora, no nome poderoso de Jesus. Mas declaramos que o Evangelho será pregado em todos esses lugares e até nos confins da terra. Amém. Para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. Pessoas que creem, digam amém. Amém. Você crê, digam glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Repita comigo assim: a igreja do Senhor é uma grande igreja. Nós vamos desfrutar disso. E os nossos irmãos também desfrutarão. Muitos vão desfrutar do amor e do favor de Deus. Agora você que ainda não fez a sua entrega, a sua oferta das missões, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse trazer o seu envelope. Ah, tá. Daqui. Tem alguém ainda para trazer? Pode trazer. Vi que os irmãos trouxeram no início. E você que já veio, eu quero te dar um brinde. Quero te dar uma... Está dentro do envelope, José? Você colocou? Você deve ter visto que dentro do seu envelopinho tem um brinde. Isso pode pegar. E esse brinde aqui é para você lembrar. No dia 11 de junho de 2023, eu contribuí para ajudar aqueles irmãos aonde eles estão. Amém? Amém. Ainda no seu lugar, se o senhor pode vir, pode colocar a sua oferta. Eu quero terminar com os irmãos agora. Estão em suas mãos. Aleluia. Que a graça e a paz, o amor de Deus, oh Senhor, e as consolações do Espírito estejam sobre nós. Que você nesse dia aqui seja acompanhado pelo Senhor. Seja acompanhado essa semana pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele guarde a sua volta para casa. No nome poderoso de Jesus.
E os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não vão embora antes de dar pelo menos 778 abraços, amém?